Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura desta Santa Missa é uma perícope da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, não cessamos de rezar a Deus por vós e de pedir que tenhais pleno conhecimento da vontade dEle em toda a sabedoria, para que possais andar de maneira digna de Deus, agradar a Ele em tudo, produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, fortalecidos em toda virtude, pelo poder de sua glória, em toda a paciência, longanimidade e alegria, rendendo graças a Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz, que Ele que nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho bem-amado, por cujo sangue temos a redenção dos pecados. Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes no lugar santo a desolação, a abominação da desolação do lugar, que foi, como foi predita pelo profeta Daniel, que ler entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se achar no terraço da casa, não desça para ir buscar coisa alguma de sua casa. As casas judaicas tinham um terraço com uma escada que descia para fora da casa, podia escapulir por aí. E o que estiver no campo, não volte para tomar sua túnica. Ai das mulheres que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Rogai, pois, que vossa fuga não seja em dia de inverno, nem dia de sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser: aqui está o Messias, Cristo, ou ele está ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes prodígios e milagres, que se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Veja, eu já vos predisse, se vos disserem: eis, Cristo está no deserto, não saiais, está aqui no interior da casa, não acrediteis, que como o raio parte do Oriente e é visível até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o corpo, aí juntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e as virtudes do firmamento serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória, e enviará seus anjos com forte clamor de trombetas, e reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Tirai da figueira a comparação. Quando os ramos dela estão tenros e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está chegando. Assim também, quando vide todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, prestemos bem atenção aos conselhos de São Paulo a respeito da necessidade do conhecimento de Deus, do se esforçar por cumprir a vontade de Deus em cada dia, em cada momento de nossa vida, aceitando docilmente esta vontade, sem resistência, sem queixas, sem reclamações. Vivendo em Jesus Cristo e para a sua glória, que é quem nos foi dado para alcançarmos a salvação.
O Evangelho de hoje nos apresenta uma profecia apocalíptica de Jesus. Ele fala ao mesmo tempo do fim do mundo e da destruição de Jerusalém como castigo porque tinha rejeitado o Salvador a ele. Os textos são difíceis de compreensão porque um pedaço se refere a Jerusalém, o outro se refere ao fim do mundo, embora a parte que se refira a Jerusalém também possa se aplicar ao fim do mundo. De qualquer maneira, fique em nós a noção clara de que, se é verdade que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e confiar plenamente nele, não devemos nos esquecer que ao lado do amor deve existir também o temor de Deus, o respeito a Deus, a compreensão de seus direitos e as contas severas que haveremos de dar a Ele de toda a nossa vida. Hoje, nos ambientes católicos liberais, folgados, em que se vive, é muito comum as pessoas falarem na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, mas visivelmente esquecendo da justiça de Deus e das contas que se deve dar a Ele. Semana passada eu fui chamado para atender uma pessoa que estava muito grave, uma pessoa cancerosa. Estava gravíssimo no seu estado e já tinham pedido para atender essa pessoa antes, mas eu não tive condição de atender, não que eu não fosse, mas porque a pessoa não estava amadurecida para a vontade de Deus. E então eu não tinha nem condição de levar aquilo que eu deveria levar como sacerdote. Assim levei 3 anos e tanto nesse sofrimento, diante dessa alma, até que aconteceu que, semana passada, a pessoa piorou muito, estava gravíssima, correndo risco de morrer, e a família me chamou. Eu fui atender. Fui atender disposto a falar com clareza todas as coisas e preparar a pessoa para a morte, esperando em Deus que sim. Rezei. Aqui em São Paulo recordando que o apóstolo deve rezar por aqueles que ele quer salvar. Na verdade, ninguém pode querer atrair outro para o céu se não fizer sacrifícios, penitências e não rezar por aquela pessoa. Não é somente desejar ou até dar êxito àquele conselho, mas é necessário realmente que haja o sofrimento e a oração verdadeira, buscada, insistida, para se conseguir salvar, às vezes, uma alma num estado de perdição muito visível e quase impossível de sair. O próprio dia que eu fui rezando o Santo Rosário, pedindo a Nossa Senhora que tomasse conta de cada gesto meu, de cada palavra, de cada olhar, para que eu pudesse fazer exatamente o que o céu queria em favor daquela alma. E lá fui. Quando cheguei, fui bem recebido pela pessoa que estava um pouco melhor, porque tinha tomado uma dose muito forte, uma dose de morfina, que aliviou um pouco a dor, mas não tão forte que perdesse a consciência, graças a Deus. Morrer inconsciente é horrível. E assim estava consciente e me recebeu de boa vontade, até com um sorriso. Pedi que saíssem para eu ficar sozinho e expus à pessoa a necessidade que era bom que ela se confessasse. Sabia sido pelos médicos, mas você tem uma alma. Uma pessoa já madura, mais de 60 anos. Não quer se confessar, não quer. Aí eu atendi em confissão. Agora eu vou lhe dar extrema-unção. Dei a extrema-unção. No fim eu disse, agora estou feliz. E ela me disse, eu também estou. Era 9h30 da manhã, de sexta-feira da semana passada,
às 8h20 do outro dia, menos de 24 horas depois, estava morta. Passou um dia maravilhoso depois dessa emoção. Até brincadeira fez. E noite piorou gravemente até a morte. O senhor pode imaginar a alegria que eu tenho no meu coração diante de tudo isso. Morreu. Mas é a morte a coisa pior de todas? Não é. A coisa pior de todas é ir para o inferno. Então, quando nós meditamos no Evangelho de hoje, que fala do fim do mundo, devemos olhar as coisas de maneira muito clara, na realidade. Na realidade. Deus leva tudo a sério, porque as coisas são sérias. E a coisa mais séria que existe em nossa vida é nossa vida. Como levar a sério a nossa vida para terminarmos nos salvando? Porque tudo mais é secundário. Ser rico, ser pobre, ser feio, ser bonito, ter saúde, ser doente, ser honrado ou desprezado, tudo isso é secundário. O importante é ir para o céu depois da morte, não ir para o inferno. Isso é que interessa acima de tudo, e devemos fazer o sacrifício que precisar, seja ele qual for, para nós alcançarmos a salvação. Seja ele qual for. Fique isso bem claro em nossa vida, em cada momento de nossa vida, no nosso comportamento, no nosso pensamento, na nossa palavra, no menor gesto. Serve para a salvação? Faça. Não serve? Corre. É necessário compreender que a vida cristã verdadeira não é uma vida mole. Não é. É uma vida dura. Que cobra uma vida católica a todo momento. Quem é católico aos domingos na hora da missa não é católico coisa nenhuma. O católico tem que ser católico de manhã, de tarde e de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De madrugada. Sozinho, acompanhado. Viver a sua fé plenamente. Plenamente. Porque seremos julgados por Deus. Seremos julgados por Deus na hora da morte, cada um pessoalmente, sozinho. Seremos julgados por Deus todos juntos no fim do mundo. Jesus, nesse Evangelho, fala da destruição de Jerusalém, mescla com o fim do mundo, porque justamente ele quer que a gente aprenda com a destruição de Jerusalém o que é o fim do mundo. O fim do mundo e o meu fim do mundo. Antes da destruição de Jerusalém, Deus mandou vários sinais. Anos antes, por exemplo, apareceu um cometa em cima da cidade, na forma de espada, que foi visto durante um ano inteiro. Outra ocasião apareceu uma luz durante a noite, no dia de festa religiosa dos judeus, está cheio de gente, toda parte. Uma luz brilhou ao redor do templo, tão clara durante cerca de 2 horas, se não me engano, parecia pleno dia. E no meio desse ato, uma porta poderosa de bronze, tão pesada lá do templo, que havia no templo, que para fechar de tardinha eram necessários mais de 20 homens para pegar a porta e fechar. Essa porta escancarou no meio da noite, violentamente, rápido, pá! Outra ocasião, estava o sacerdote fazendo o culto, o judeu, na hora, quando todos viram uma multidão de gente, aparece, começaram a dizer:
Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Mas o mais impressionante sinal que Deus deu para avisar o que aconteceria com Jerusalém aconteceu 4 anos antes da cidade ser destruída. Um homem curiosamente chamado Jesus, que era um nome que se usava lá entre eles, Jesus não foi o único, que era um camponês, homem da roça, simples, estava no meio do templo, quando começou a gritar alto: vós do Oriente, vós do Ocidente, vós de todos os ventos, ai de Jerusalém, ai do templo, ai de Jerusalém, ai do templo. Começou a gritar altíssimo, gritar sem parar. E começou a gritar coisas parecidas pela rua fora. E o povo foi se irritando, começaram a bater nele, mas ele parecia não sentir dor nenhuma. E bateram tanto, chegou a rasgar a carne e os ossos aparecerem, mas ele parecia não sentir dor nenhuma. E continuou gritando assim durante 6 meses. E depois, mais raramente, continuou gritando durante o resto do tempo, até quando os romanos cercaram a cidade. Até que em certo momento, ele do alto do muro do templo começou a gritar: ai de Jerusalém, ai do templo, ai de mim. Quando ele disse ai de mim, uma pedra atirada de uma besta militar o atingiu e ele caiu morto. E nós sabemos que a destruição de Jerusalém como foi. Nós ou temos respeito a Deus, pois levamos a nossa salvação na brincadeira. Não levamos a sério. Por isso hoje, eu quero vos dizer o seguinte: se falamos do fim do mundo, meus irmãos, temos que distinguir que há 2 fins de mundo. Há o fim de mundo geral de todos, quando Jesus vier julgar a todos, e há o fim de mundo individual, o meu fim de mundo, o seu fim de mundo, a hora da sua morte. Na hora que você morrer, o mundo vai acabar com você. Já experimentaram o que significa a gente perdeu alguém? Essa senhora que morreu na semana passada. Pronto. Eu cheguei lá, morta, fiz a absolvição do cadáver, o queixo caído, chamei a enfermeira, pega uma faixa, puxa o queixo dela, fechar, dava mole, puxa mais, ajudei a puxar, para ela ficar mais composta. Queria fazer o que quisesse com ela, o corpo dela, que a alma não estava mais ali. Não estava mais ali. A alma já tinha sido julgada. Ela sofreu muito com esse câncer, muito. Câncer de pulmão que se espalhou pelo corpo todo. Sofreu muito. Na hora da saída, quando eu me despedi, eu disse à mãe e aos parentes: vamos rezar por ela, porque se tiver algum restinho, disse assim, de purgatório, ela se livrará. A mãe disse: não, ela não foi para o purgatório, porque ela sofreu muito. Aí eu disse a ela: só Deus entende desses mistérios. Só Deus entende desses mistérios. Então, o primeiro ponto que eu quero rapidamente falar é a morte. A morte. Essa coisa de que ninguém quer nem ver falar. Já vi gente falando na morte. Lá vem ele falando bobagem. Falar da morte é bobagem? Falar da morte é bobagem? O acontecimento mais solene da minha vida e da vossa. É bobagem? Não é bobagem. Não é bobagem. É muito sério e importante. E mais do que falar, você deve pensar nela para viver na graça de Deus. Porque o que acontece é que a morte é castigo do pecado, não é? A morte é castigo do pecado. Sobretudo do pecado mortal. Do pecado mortal. A morte é castigo do pecado.
Um só pecado contra a castidade que você cometa no pensamento, aceitando inteiramente, é claro. Não aceitar não pecou. É pecado mortal. Somente ele pode levar você para o inferno. É o pecado o castigo da morte. Por isso, na medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, nos libertando do pecado, deixando de cometer pecado, vivendo na graça de Deus o tempo todo, nessa medida o medo da morte vai diminuindo. E vamos aprendendo a olhar a morte de maneira mais simples. Nós sabemos que se uma pessoa tiver praticado a religião de maneira perfeita, nenhum pecado, vida de oração, caridade com o próximo, bondade, paciência, humildade, não magoar ninguém com palavras duras, coisa que tanta gente faz, não raciocina que faz, e pode jogar fora até uma salvação, porque até uma palavra dura. Abramos os olhos, minha gente. Abramos os olhos, minha gente. Cuidado com a nossa vida e a maneira como nós servimos ao próximo, por amor de Deus. À medida que a gente vai vivendo uma vida mais pura, mais santa, mais elevada, a gente vai perdendo o medo da morte, vai olhando a morte de maneira mais tranquila. Porque se uma pessoa viver uma vida perfeita, ninguém tem nada a dizer contra ela, mas ela não desejou o céu bastante, só por isso ela vai levar um bom tempo no purgatório. Para quê? Para aprender a desejar o céu. Para isso. Só por isso. Para aprender a desejar o céu. Ora, a gente vê que muitas vezes os católicos vivem nesta terra, amando essa terra, gostando dessa vida, e não querendo morrer de jeito nenhum. Qual é o maior medo? O medo é de aparecer uma doença grave que eu possa morrer. Que isso? Estou doente. Eu ver o que é. Vou me livrar do perigo. Será que é um câncer? Que bom. Não é um câncer, não. Não é desta maneira que um católico verdadeiro deve viver. Não é desta maneira. E por isso o sofrimento que lhe vem à alma é sempre presente de Deus para lhe preparar para o céu. Sempre. A doença mesmo é sempre uma graça de Deus. A doença é sempre uma graça de Deus. Toda doença é uma graça de Deus. Toda ela. Porque ainda que a pessoa não vá para o céu, vá para o inferno, e Deus não deixa ninguém para o inferno sem pagar aqui na terra em bem-estar, porque ela fez de bom, já que ela não vai receber o prêmio depois da morte. Até mesmo para diminuir a intensidade do inferno, ela pode sofrer também atos de bondade de Deus. Então, o primeiro fim de mundo é o meu fim de mundo. E eu devo serenamente olhar a minha morte assim. E de tal maneira me ajustando ao plano de Deus, à vontade de Deus, que se eu me deito, por exemplo, e me lembro, será que eu vou morrer esta noite? Estamos na graça de Deus, não é? Eu não tenho medo de não acordar amanhã. Pego no sono despreocupado. Não faço desse medo uma causa de insônia, sem conseguir dormir com medo de morrer de noite. Eu conheço uma senhora que é assim. Ela é muito hipertensa
quando ela está em crise de hipertensão mais grave, ela não quer dormir de jeito nenhum. Quer ficar acordada, para vigiar, certamente para, não é? Lutar com a morte, conseguir a morte para longe, sei lá. Tá que é. Necessário então essa serenidade na nossa alma, ainda que às vezes possa vir a tentação que nós somos úteis para alguém, para alguma coisa. Só Deus é necessário, mais ninguém. Somente Deus é necessário. Então, a pensar no fim do mundo, deste último dia do ano, do último domingo do ano litúrgico, pensemos em caminhar para a morte de maneira serena. De maneira serena. Acabar com esse pavor da morte, porque não é impossível se a gente se livra do pecado mortal. A gente vive na graça de Deus. Se a gente não comete pecado mortal. Se a gente faz confissão bem feita, não esconde pecado, ou não contando o pecado ao padre, ou contando alinhavado, sem o padre, de modo que o padre não percebe toda a malícia que teve naquele ato. É preciso pegar a consciência, amarrar e puxar com a corda, para trazê-la viva, nua e crua, diante do tribunal da penitência. Confissões bem feitas. Confissões bem feitas. Tem vergonha? Paciência. Devia ter tido vergonha de pecar. Tem medo? O padre não vai lhe dar um soco. O padre vai ouvir e dar o perdão, se percebe que você está arrependido. Então, uma confissão bem feita, e daí por diante, nada de pecado, para se preparar para o fim do mundo pessoal. Porque como não sabemos quando é o fim do mundo, é muito fácil que todos nós venhamos a morrer antes do fim do mundo chegar. Então, que nosso fim de mundo venha antes. E vem em qualquer idade, não é verdade? É claro que eu, que devo ser talvez o mais velho desse ambiente, deveria morrer primeiro. Mas não é certo, não. Não é certo. No cume dessa montanha minha de 78 anos, já vi muita gente mais nova aí na minha frente. Muita gente. Muita gente. Não há por que ter medo do fim do mundo se eu viver na casa de Deus. Medo nenhum. Medo nenhum. Porque ainda que a gente possa sofrer muito, quando chegar o anticristo e as piores perseguições contra os católicos que restarem, que serão poucos, como nosso Senhor avisa no Evangelho, quando o Filho do Homem voltar, e o gás que voltará a fé sobre a terra, realmente a fé está aí despencando. Nós estamos caminhando realmente para isso. As coisas estão horríveis, mesmo dentro da igreja. As coisas estão horríveis, mesmo dentro da igreja. Se transforma a Santa Missa em fusarca. De tal maneira que a gente nem sabe se o padre acredita ou não na hóstia consagrada. E se ele consagrar sem acreditar, não tem consagração nenhuma. Quem for comungar ali, come um pedaço de pão, não Jesus. Na verdade, quem compreender bem essa missa nova
não assiste nunca. Nunca. Porque ela é toda baseada na mentalidade protestante, e quem assiste normalmente a missa nova fica mais ou menos protestante. Querem ver um exemplo? É muito comum esses católicos fervorosos modernos, da igreja moderna, estarem com a Bíblia, a lei de pá, tudo de ponta a ponta. Vai entender? A Bíblia não é um livro fácil. Você pode fazer confusão, lendo qualquer coisa. Melhor seria que você tivesse um bom catecismo e estudasse e aprendesse a doutrina, como está resumida ali, que você se meter orgulhoso a ler a Bíblia e achar que entende. E quanto mais você achar que entende, orgulhoso, mais confusa a sua cabeça vai ficar se você perceber. Não há catolicismo sem humildade. Não existe catolicismo sem humildade. O orgulho, a presunção, o se achar o tal, isso é protestante, isso não é católico. E se você tem isso, você já aprendeu a ser protestante e não percebeu. E não percebeu que se tornou um pouco protestante ou muito. Deus é quem sabe. Claro, ler os evangelhos é muito bom. Ler as epístolas de São Paulo é muito bom. Aliás, eu não aconselho ninguém a ler sozinho a epístola aos Romanos. Ela não é fácil para alguém ler sozinho. As outras são mais fáceis. Ler o Apocalipse por conta própria. Não vai entender. A não ser os 3 primeiros capítulos. Então vai fazer confusão. Vai fazer confusão na sua cabeça. Não é melhor realmente ter um catecismo bom, estudar e aprender, viver santamente? Então, meus irmãos, Jesus Cristo vai reinar. O reino total dele aparecerá no dia do juízo, quando ele descer do céu com os seus anjos a tocar a trombeta e os mortos todos ressuscitarem, e os que se salvarem de um lado, os que se condenarem do outro, todos vivos, para serem julgados coletivamente. Ele estará como rei absoluto para sempre. E ninguém poderá negar a sua realeza e o seu domínio. Nós que sabemos que ele é rei, nós que temos a obrigação de dar conta de nossa vida a ele, cuidemos de viver como católicos verdadeiros. Cuidemos. Não fiquemos despreocupados do modo como procedemos. Sejamos vigilantes sobre nós mesmos. Vigiemos sobre como vai a nossa castidade. Vigiemos como vai a nossa humildade, nosso orgulho, nossa soberba, nossa vaidade. Cuidemos como vai nossa vida de oração, como vai o cumprimento de nossos deveres, como vai a nossa linguagem. Cuidemos de como vai nossa confissão. Examine sua consciência. Você cometeu um pecado muito grave e você de fato não confessou esse pecado. Não confessou esse pecado. Que ainda que você tenha confessado mais ou menos, não ficou claro na consciência do Padre a gravidade do seu ato. Cuidado. Não comungue em pecado grave. Não comungue estando em pecado grave. Não tenha medo da confissão.
Aproveite enquanto está vivo, enquanto não é chamado por Deus. Porque provavelmente, antes do fim do mundo chegar, o fim do mundo geral, o seu terá chegado. Provavelmente o seu terá chegado.